Olha, mais um minutinho, queridos. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Querido Deus, soberano Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos mais uma vez e te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por o Senhor estar nos dando essa oportunidade e esse privilégio, Senhor, de estar na tua casa. Como é bom estar aqui, Senhor. Como é bom estar aqui, Senhor, e saber que o Senhor nos ama. A tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor nos amou de uma maneira tal que entregou o teu único filho, o teu filho unigênito, o Senhor Jesus, para que lá na cruz ele morresse por nós, para que lá ao terceiro dia ele ressuscitasse, Senhor. E hoje nós podemos dizer também que nós somos teus filhos. Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo no nosso meio. Querido e amado Espírito Santo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Nós damos toda a liberdade para o Senhor aqui, Senhor. Este lugar aqui, Senhor, é teu, nós somos teus, nossa família é tua, nós precisamos de ti, Senhor, mais do que o ar que nós respiramos. Que esta manhã, Senhor, seja uma manhã abençoadíssima, que este domingo, Senhor, seja um domingo abençoadíssimo, e que a tua palavra nesta noite, nesta manhã, Senhor, ela venha falar ao nosso coração. Usa-me, Senhor, para a glória, para a honra e louvor do teu nome, Jesus. Que venha ser, Senhor, uma palavra simples, mas que venha ser uma palavra direcionada ao coração de cada um que está aqui, Senhor. Eu não conheço, Jesus, a necessidade dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Eu não sei, Senhor, o que eles passaram esta semana, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, porque a tua palavra diz, Jesus, que o Senhor conhece o mais profundo do coração dos teus filhos e filhas. Por isso, nesta manhã, Senhor, fala conosco. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amados, você já vai se sentar. Gostaria só que vocês abrissem a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu estou com a voz um pouquinho rouca. Ontem nós fomos numa vigília lá em Bom Princípio, lá no Vale do Taquari. Nós estávamos lá, estava uma turma lá junto com o apóstolo José, com o pastor Gustavo, o pastor Jefferson. E eu e o pastor Jefferson decidimos ficar um pouco a mais lá, ontem. E já chegamos em casa, eu acho que era... Eu cheguei em casa quase 3 da manhã. E ainda fui tomar um banho, porque eu não consigo dormir cedo, assim, logo que eu chego. Então já dormi quase 4, então a gente está um pouquinho cansado, com a voz um pouco rouca de lá ontem, a gente deu uns glória a Deus alto. Presbítero Nelson, achei alguém que grita que nem o senhor lá, viu? Irmão é uma bênção também. Tem um irmão lá em Bom Princípio que dá cada glória a Deus. E eu me lembrando do presbítero Nelson, eu disse, como é bom a gente ver isso, né? Deus usar as pessoas dessa maneira. Olha, presbítero, ele torcia o pescocinho assim e largava, cada glória a Deus. E eu ainda falei para a diaconisa Richelle, ela, ó, achei um para competir com o presbítero Nelson. Que bênção, glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. O apóstolo Paulo aqui, ele escrevendo à igreja de Corinto, ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Isso aqui, irmãos, por muito tempo, esse versículo, ele foi um paradigma para as pessoas, porque quando a gente conversa com qualquer pessoa aí na rua, se você sair na rua, se você for na casa de um vizinho seu agora, depois desse culto, e você perguntar para ele, você conhece a Deus? Ele vai dizer, eu conheço a Deus, eu conheço a Jesus. E se você perguntar para ele assim, mas o que Deus é para ti? Ele vai te dizer o seguinte, Deus é meu Pai, eu sou filho dele. Mas sabe, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que não é bem assim como nós pensamos. Paulo aqui, ele está dizendo, ó, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Eu sempre disse, irmãos, eu sempre preguei uma coisa, e a gente precisa entender isso. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 12, o Senhor Jesus, ele diz assim, ó, a todos quantos o receberam. Receberam a quem? A Jesus. Ele deu-lhes o poder de serem chamados ou feitos filhos de Deus.
Então Jesus ele diz que nem todos são filhos de Deus, como as pessoas dizem. As pessoas elas denominam filhas de Deus, filhos de Deus. E elas dizendo isso, elas pensam que elas falando isso aí, elas vão ter a bênção de Deus sobre a vida delas. Mas o próprio Senhor Jesus diz, não, para ser filho de Deus, tem que me acreditar em mim, tem que reconhecer a mim, tem que ter eu na vida dele, porque, irmãos, as pessoas elas estão vivendo uma vida sem Jesus aí fora. Você já parou para pensar por que há tanta violência na terra? Por que há tanta tristeza na terra? Você já parou para pensar por que cada vez que você liga a televisão, você só vê desastre, você só vê tristeza, você só vê morte? Irmãos, hoje em dia é ruim a gente estar ligando a televisão, porque é o que a gente vê. A gente vê filho matando pai, pai matando filho, a gente vê as nações em guerra, a gente vê as pessoas não se entendendo mais. Sabe, eu trabalhei um bom tempo na portaria do hospital ali. E eu vi as pessoas chegarem ali querendo briga com todo mundo para serem atendidas. As pessoas perderam a paz. Elas perderam a alegria. E tudo isso porque elas não conhecem o Jesus que nós conhecemos. Elas não conhecem o Deus da Bíblia, mas elas dizem que elas são filhas de Deus. E daí Jesus diz assim lá em João 1,12, eu vou dizer de novo, todo quantos o receberam a Jesus, estes são filhos de Deus. E daí aqui Paulo ele começa dizendo, aquele que está em Cristo. Tem pessoas que não estão em Cristo. São uma nova criatura. Quando a gente vem do mundo, irmãos, nós vemos com uma mentalidade de criatura velha. A criatura velha, ela quer resolver tudo na força do braço dela. A criatura velha, ela diz o seguinte, não, se eu não levantar todos os dias de manhã e não trabalhar, as coisas não acontecem na minha vida. A criatura velha, ela diz assim, não, esse negócio da igreja, esse negócio de estar lá, isso aí é perca de tempo, porque não é bem assim. Eu tenho Jesus na minha casa, eu tenho Deus na minha casa. Quantas pessoas nós visitamos, pessoas que a gente via que precisava de Deus na vida delas, e nós íamos nas casas delas, e elas dizem assim, mas Deus está aqui na minha casa, eu não preciso estar na igreja. Por quê? Porque elas são uma velha criatura, elas têm uma mentalidade velha, elas têm uma mentalidade do mundo, e a mentalidade do mundo, irmãos, ela combate contra aquilo que é de Deus. A mentalidade do mundo, ela é uma mentalidade carnal, humana. Ela vê as coisas de uma maneira humana, ou seja, ela não consegue ver o que está por trás de tudo que está acontecendo na vida dela. Então, quando acontece um problema no casamento, ela diz que o culpado é o marido, que o culpado é a esposa. Quando acontece um problema no trabalho, ela diz que o problema é o seu patrão, é o seu colega. Quando acontece um problema na igreja, ela diz que o problema é o irmão do lado, é a irmã do lado, que nunca é ela. Por quê? Porque a mentalidade carnal, ela trabalha dessa maneira. Ela vê os erros dos outros, ela não vê os erros dela. Ela olha para aquilo que os outros estão fazendo de errado, não para aquilo que elas estão fazendo de errado. Mas, porém, quando Jesus entra na nossa vida, aleluia, Ele faz de nós uma nova criatura. E daí Paulo continua dizendo, as coisas velhas já passaram. Então, irmão, sabe, aquilo que você fazia no passado, você não pode fazer mais. Se no passado você mentia, você não pode mentir mais. Se no passado tu adulterava contra tua esposa, contra teu esposo, agora tu não pode mais fazer isso. Se no passado tu roubava, agora tu não pode roubar mais, porque tu é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Sabe, irmãos, a mentalidade do mundo, ela tem que sair da igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos ver as coisas de uma maneira diferente. Mas pastor, me prova na Bíblia isso que tu está falando. A Bíblia diz que Saulo de Tarso, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele perseguia aqueles que falavam em Jesus. Saulo de Tarso foi aquele homem que quando o diácono Estevão estava sendo morto apedrejado, jogaram a capa de Estevão nos pés dele. E ele, a Bíblia diz que ele foi um dos maiores perseguidores dos cristãos na sua época. Aonde ele sabia que tinha um cristão, ele queria ir lá, prender, perseguir, matar. Só que um dia, Saulo de Tarso, ele pede carta para os líderes da sinagoga, para ir até uma cidade, para perseguir os cristãos que estavam lá. E a Bíblia diz que quando ele está indo pela estrada de Damasco, uma luz do céu vem, uma voz fala com ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues?
O interessante, irmãos, que ele não estava perseguindo a Jesus, ele estava indo para lá perseguir pessoas. Só que quando alguém se levanta contra ti, o que a pessoa não está entendendo é que ela está se levantando contra o próprio Deus. Sabe, quando alguém busca um problema contra você, meu irmão, se você é um filho de Deus, se você é uma nova criatura, a briga que essa pessoa compra, ela não está comprando contigo, ela está comprando com o próprio Jesus. E Jesus diz para ele assim: por que tu está me perseguindo, Saulo? Mas quem és tu, Senhor? Aí ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. E naquele momento Paulo ele fica cego por 3 dias. Até aí Ananias lá. E ele recuperar a visão, e daí ele se levanta não mais como Saulo, mas ele se levanta como Paulo. Ele deixa a velha criatura, desse perseguidor, ele passa a se chamar o apóstolo Paulo. Aquele homem que escreveu praticamente 80% do Novo Testamento, a vida dele foi transformada. Sabe, irmãos, o que vai transformar a nossa vida é o encontro real e verdadeiro com Jesus. Não é uma religião. As pessoas estão muito apegadas na religião. Às vezes a gente conversa com as pessoas, ela diz: a minha religião é essa, a minha religião é aquela. E quando a gente olha para a palavra de Deus, Deus nunca foi um Deus religioso. Jesus nunca foi religioso, não está na Bíblia você vendo Jesus pregar sobre religião. Jesus nunca pregou sobre a igreja evangélica, Jesus nunca pregou sobre a igreja católica, Jesus nunca pregou sobre o espiritismo, sobre a Umbanda. Quando nós vemos Jesus pregando, nós vemos ele pregando o evangelho do reino de Deus, nós vemos Jesus pregando o evangelho do reino de Deus, e nós vemos ele falando até mesmo muitas vezes contra a religião, porque quem levou Jesus para ser crucificado foram os religiosos da época, eram aqueles que dominavam o Pentateuco, os líderes religiosos da época, foram eles que disseram: crucifica ele, crucifica ele. E Tiago diz que a verdadeira religião, irmãos, é nós fazermos o bem às pessoas, fazermos o bem. Agora, eu preciso entender que se eu sou filho de Deus, eu tenho direito a algumas promessas. Se eu sou uma nova criatura e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, eu tenho direito a algumas promessas. E uma das primeiras promessas que eu quero falar para você nesta manhã. Eu não preparei sermão hoje, irmãos. Eu até nem sabia que eu ia pregar até um pouquinho antes de eu chegar aqui. Ontem eu estava lá em Bom Princípio, eu falei para o pastor Jefferson, até o apóstolo e o pastor Gustavo saíram antes. Eu disse para ele: pastor, vamos ficar um pouco mais. Eu não sei o que Deus quer fazer aqui, mas Deus tem algo ainda. E eu não ia pregar lá, eu não estava nada programado lá para a gente ir. E eu disse: pastor, tu aguenta mais um tempo? Não, vamos ficando, pastor, vamos ficando. E a gente foi ficando. E eu disse: Senhor, se o Senhor quer que eu fale algo aqui, diz para a pastora falar, vim aqui pedir para mim me trazer uma palavra, porque senão... E eu fiquei por ali com o pastor Jefferson, o pastor Alexandre, e eu dizia: pastor Alexandre, Deus tem algo aqui ainda. E eu não vou embora por enquanto. Em seguida a pastora veio e diz assim: o irmão prega, disse: prego, traz uma palavra. Claro. E aquela palavra lá, irmãos, eu achei que era para algumas pessoas, e na verdade era para a pastora. Depois, no final do culto, né, pastor Jefferson? Ela veio com os olhos cheios de lágrimas, dizendo assim: pastor, essa palavra aí foi direto. Só que ontem eu falei lá sobre nós sermos cartas vivas de Cristo. As pessoas olharem para nós e elas verem Jesus em nós. E aqui Paulo, ele está dizendo: aquele que é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Como filho de Deus, irmãos, tu tem direito primeiramente à salvação da tua vida, salvação da tua alma. As pessoas estão caminhando neste mundo sem saber para onde elas vão. Elas estão vivendo nesse mundo simplesmente por viver. E elas se esquecem que a vida aqui ela é passageira. A Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos nós vamos nos encontrar com Deus. Nós vamos nos encontrar com Jesus. Aqui nessa terra, irmãos, nós vamos viver 50, 40, 70, 80 anos, o tempo que Deus nos permitir para viver aqui, mas é um tempo muito pouco, muito curto. Agora, a grande questão não é aqui. Aqui a Bíblia diz que tudo vai passar. Tudo vai passar, somente a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Agora, sabe, as pessoas elas não estão se preocupando com o dia de amanhã. Elas não estão se preocupando com a eternidade. Agora, quem é uma nova criatura, quem é filho de Deus, ele sabe que existe uma eternidade esperando ele. Ele sabe que este mundo aqui, ele está só de passagem. E vai chegar um momento onde ele vai se encontrar com o Senhor. E quando ele se encontrar com o seu Senhor nesse momento, ele não vai poder mais estar dando desculpa para Jesus.
Ele não vai poder dizer assim: olha, Senhor, eu não te procurei por causa disso, eu não fui na igreja por causa daquilo, eu não fui lá por causa da minha religião. Naquele momento, irmãos, que tu e Jesus se encontrarem, e Ele perguntar para você como você viveu aqui nessa terra, como você procedeu aqui nessa terra, se você era uma velha criatura, se você não se tornou uma nova criatura naquele momento, eu e você não vamos poder mais estar dando desculpas para Ele. Você não vai poder dizer: eu parei de ir na igreja por causa de fulano, eu parei de ir na igreja por causa de Beltrano. Você não vai poder dizer: eu não tinha tempo de orar por causa do meu trabalho, eu não tinha tempo de ler a Bíblia por causa disso, daquilo, eu fui um mau marido por causa de não sei o que lá. Não, irmãos, naquele dia que nós nos encontrarmos com o Senhor, nós vamos prestar as contas para Deus. E todos nós, irmãos, antes nós éramos criaturas. Mas no momento que você se tornou filho, você tem direito à salvação eterna. Você tem direito a um lugar no céu. Mas esse lugar, ele tem que ser conquistado dia após dia. Não é assim, aceitei Jesus, já tenho a minha passagem garantida para o céu. Sabe, eu já vi lugares aí onde vendiam terreninhos no céu. Compre o teu terreno, teu pedacinho de terreno no céu, R$500. E teu lugar lá está garantido. Irmãos, não funciona assim. Para você entrar no céu, primeiramente você tem que ser filho de Deus. E depois obedecer a palavra dEle. Aí você vai ser salvo realmente. Sabe, irmãos, aqui na vida é só uma passagem. Mais uma vez eu quero dizer, se preocupe com a tua eternidade. Porque a eternidade é a eternidade. Lá não vai terminar mais fim. Lá não tem mais fim. E há 2 lugares só, vocês sabem disso. Ou é céu, ou é inferno. Pastor, eu não acredito muito nisso. Não tem problema. O diabo quer que tu não acredite mesmo. Porque daí assim ele vai continuar te prendendo. A segunda coisa que o Filho de Deus tem direito, ele tem direito à cura da sua vida. Isaías 53, versículo 4 diz o quê? Verdadeiramente ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Ele, quem? Jesus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, irmãos, ele estava morrendo pelos nossos pecados. Lá ele estava levando as nossas enfermidades, as nossas dores. Hoje ele não quer que nenhum de nós esteja enfermo, esteja doente. Como filho de Deus, a gente tem direito a uma saúde plena, uma saúde boa. Mas pastor, eu não estou vivendo isso. Tudo bem, mas você pode viver isso. A salvação, ela está, a cura, ela está diante de ti. Porque a Bíblia diz que se tu crê, tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. Uma mulher há mais de 12 anos com fluxo de sangue, as mulheres que têm o seu período por mês, eles sabem o que é tirar uma semana, 4, 5 dias, dependendo da pessoa, fica com o seu período menstrual ali, sabe que é uma questão complicada. Agora vocês imaginem uma mulher há 12 anos, ininterruptos naquela situação. Ela já estava fraca, ela já estava debilitada. As pessoas naquela época, na sociedade daquela época, lá os judeus, eles tinham, era quase que um preconceito contra as mulheres, porque eles consideravam as mulheres impuras, naquele período delas mensal. E essa mulher há 12 anos, irmãos, há 12 anos, considerada uma mulher impura, ela não podia estar no meio do povo normal, porque as pessoas impuras, elas tinham lugar para elas ficarem separadas dos demais. Só que essa mulher ouve dizer que tem alguém que pode curar ela. E essa mulher, ela vai ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que tem uma grande multidão na volta de Jesus. E ela vai indo, e ela vai indo, e ela vai indo, até que ela chega perto de Jesus. E ela toca no manto de Jesus. E a Bíblia diz que na mesma hora Jesus parou e disse: alguém tocou em mim. E os apóstolos deles dizem: mas o Senhor, a multidão te aperta, a multidão te sufoca, a multidão te espreme. E o Senhor está dizendo que alguém lhe tocou? Com certeza alguém lhe tocou. Ele disse: não, foi um toque diferente. Era o toque de alguém que precisava de algo, porque saiu de mim poder, saiu de mim virtude. Foi diferente esse toque. E daí aquela mulher chega até Jesus e ela disse: fui eu, Senhor. E Jesus diz o que para ela? Filha, tu está curada. O sangue, o período menstrual dela parou naquele momento. 12 anos. Está com uma enfermidade, meu irmão, minha irmã, está com um problema? Jesus tem poder para te curar. Jesus pode curar, tu é filho de Deus, reivindica essa promessa para a tua vida. Reivindica: Senhor, eu não aceito essa enfermidade.
Eu não aceito essa enfermidade no meu corpo, no meu organismo. Te levanta e tenha fé. A fé, ela move montanhas. E Jesus falou que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer para o monte sair de um lado e ir para o outro. E vai acontecer, irmãos. Quantas pessoas têm perdido uma batalha para as doenças, porque a fé delas não está em operação. Agora, o que impede a cura de acontecer também? Muitas vezes a incredulidade da pessoa. Às vezes há uma oração sobre a vida da pessoa, e a pessoa ela não recebe aquela oração, ela fica incrédula, o milagre não vai acontecer. Ah, mas não vai acontecer, não acontece no nome de Jesus? Acontece, mas quando Jesus entrou em Nazaré, as pessoas conheciam Jesus lá, as pessoas diziam, esse aí é filho do carpinteiro, filho de José. Não está os seus irmãos entre nós? Sua mãe não está aqui entre nós? E a Bíblia diz que lá naquele lugar, nem Jesus pôde fazer muitos milagres. Por causa do quê? Da incredulidade do coração daquelas pessoas. Porque elas olhavam para Jesus e diziam assim, nós conhecemos tu. Nós conhecemos teus irmãos. Nós conhecemos a tua mãe. Nós conhecemos o teu pai adotivo, que era José. Nós sabíamos quem tu é. A Bíblia diz muitas vezes que o profeta não tem honra na própria casa, né? Então, muitas vezes, o milagre da cura não acontece, irmãos, porque há uma barreira na pessoa, a pessoa ela não crê naquilo que está sendo orado na vida dela. É um câncer terminal, eu não acredito que possa haver uma cura, irmãos. Como não vai haver cura? Jesus é o médico dos médicos. Ele tem poder. Eu já vi pessoas serem curadas de AIDS, eu já vi pessoas serem curadas de surdez. O que é uma enfermidade para Deus? Mas a gente só vai entender isso quando a gente for uma nova criatura. Quando a gente entender, não, a cura me pertence. A cura do meu corpo, ela me pertence. Não, mas pastor, eu já estou numa certa idade ali que é normal alguns probleminhas. Tudo bem. Alguma coisa até a gente entende. Mas tem enfermidades, irmãos, que são espirituais e tem que sair da tua vida. Amém? Outra característica de um filho de Deus é que ele entende que ele tem uma nova identidade. Ele sabe que ele tem uma nova identidade. Agora ele parou de ser criatura. E agora ele é filho. Filho. O diabo ele tem desfigurado a identidade de muitas pessoas. O diabo ele tem sujado a identidade de muitas pessoas. As pessoas elas não sabem quem elas são em Cristo. Elas estão passando por lutas, elas estão passando por dificuldade. E daí a gente diz, levanta, vai orar, Deus é contigo. E elas ficam naquela mesmice, elas ficam naquela acomodação. Por quê? Porque a identidade delas está parada, a identidade delas está manchada. Satanás conseguiu mexer na mentalidade da pessoa. A pessoa não se vê como uma filha de Deus, como um filho de Deus. A pessoa diz assim, mas como é que pode eu ser filho de Deus? Eu ser filha de Deus? Se Deus mora lá no céu, tão longe de mim, quem sou eu? No meio de quase 9 bilhões de pessoas. Pois é, você é filho. Você é filha. Se você aceitou Jesus na tua vida, você é filho e filha. E a primeira coisa que um filho tem com o pai é intimidade. Intimidade. Tem pessoas que não oram a Deus. Tem pessoas que não conhecem a palavra do seu papai. Tem pessoas que não entendem que Jesus não é uma religião. Tem pessoas que estão vivendo uma vida de derrota, porque perderam a identidade de filho, elas se veem como uma velha criatura, elas estão dentro da igreja até, mas para elas, se acontecer algo na vida delas, amém, se não acontecer também, amém também, irmão, tu é filho e tu é filha, o filho ele tem direito, primeira coisa, procure ter intimidade com Deus, amém? Tenha intimidade, irmãos, você que é pai, você que é filho, você sabe, com teu pai, com a tua mãe, tu tem intimidade para chegar neles, para conversar com eles, para abrir a tua vida para eles, porque são pessoas que não vão te decepcionar, geralmente não decepcionam. Geralmente o pai e a mãe a gente confia, e confia 100%, e geralmente o pai e a mãe são o nosso porto seguro. Aí eu pergunto para você, se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, Deus tem sido o teu porto seguro? Deus tem sido teu porto seguro? É para você é para Ele que você vai lá falar com o Papai Celestial e dizer, Senhor, olha, eu estou passando por uma situação difícil, está complicado, eu estou com vontade de parar, eu estou com vontade de desistir, mas eu estou aqui na tua presença, Senhor,
me ajuda a sair disso, me fortalece, o Senhor é meu Pai, eu não quero abandonar a tua casa, eu não quero abandonar a tua presença, olha, eu estou passando por isso e isso na minha família, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua resposta. O pai tem intimidade com o filho, a mãe tem intimidade com a filha, por que que nós não temos intimidade com o Papai Celestial, irmãos? Tem que mudar isso na nossa cabeça. Pare de te ver como uma criatura. Pare de pensar que Deus está longe de você. Não, Ele está perto. Ele está mais perto do que você imagina. Amém? Qual é a tua identidade em Cristo? Ninguém está ouvindo a pregação? Qual é a tua identidade em Cristo? Filho. Filha. Então, se você é filho, você tem intimidade. Se você é filho, você tem direito às bênçãos de Deus. A palavra do Senhor diz que todas as bênçãos espirituais estão nos lugares celestiais, esperando os filhos de Deus pegar. Sabe a bênção que tu está procurando? Jesus já conquistou para ti. Sabe o trabalho que tu está procurando? Jesus já tem um para ti preparado. Sabe a família estruturada que tu está buscando? Jesus, ele já tem isso para ti. Mas tu tem que tomar posse. As pessoas não tomam posse da palavra, irmãos. As pessoas não tomam posse daquilo que Deus fala na sua palavra. Sabe, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas muitas vezes nós vemos pais dizendo, esse filho não tem mais jeito, essa filha não tem mais jeito, e eu já parei, eu já cansei de orar por meu tio, porque não vai vir para a igreja nunca, irmãos. Não é assim que funciona. Se você é filho de Deus, você tem direito a ter toda a tua família servindo a Jesus. Josué, no final da vida dele, ele junta todo o povo de Israel e ele faz um sermão ali. E Josué, ele diz o seguinte, olha, se vocês quiserem servir outros deuses, vocês podem servir. Se vocês querem servir o Deus lá que os egípcios serviam, querem servir, vão e sirvam. Se vocês quiserem servir os deuses dos povos que moravam nessa terra que o Senhor Jeová deu para vocês, podem servir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo o quê? Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Josué sabia quem ele era em Deus. Josué tinha uma identidade em Deus. Então, quando você olhar para a tua família, se você é filho, você não vai dizer que fulano não tem mais solução, você não vai dizer que ciclano não tem mais solução, você vai dizer, não, é eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Mais cedo ou mais tarde a minha família vai estar na casa de Deus, mais cedo ou mais tarde a minha família vai servir a Jesus, mais cedo ou mais tarde o milagre vai acontecer naquele homem, naquela mulher que está perdido lá fora no mundo. O milagre vai acontecer porque é eu e minha casa. Quando eu fui para a igreja, irmãos, a minha família mais próxima, pai, eu perdi a minha mãe mais cedo, então meu pai e minhas irmãs, ninguém era da igreja. Eu fui o primeiro da família, dos filhos, ninguém era. E eu era motivo de chacota muitas vezes, por ser da igreja. O meu pai, ele nunca me ofereceu um trago de bebida, de nada, nunca, eu nunca bebi na frente dele. O dia que eu me batizei, depois que eu cheguei em casa, ele disse, tu te batizou, me batizei. Ele foi lá e comprou cerveja para mim e para ele, para nós tomar. E eu disse para ele, eu não bebo mais, pai. Mas toma só um traguinho, não tem problema. Eu era motivo de chacota por ser da igreja. Quantas vezes eu via ele dando risada de mim, dizendo assim, tu virou maluco agora, tu é louco agora, tu não está mais vivendo, tu não está aproveitando a vida, tu é novo, vai aproveitar a tua vida. Olha o que tu está fazendo, o que tu quer? Está na igreja de segunda a segunda. Mas os anos foram passando, irmão, o tempo foi passando. Às vezes eles me davam uma brecha, uma irmã minha me dava uma brecha, eu ia lá, eu falava de Jesus. Eles não aceitavam muito bem, mas eles aceitando. Só que chegou o momento hoje, o meu pai, ele já partiu. Ele já não está mais entre nós. Mas eu sei que ele partiu salvo, porque ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Ontem eu falei isso lá na igreja, lá em Bom Retiro. A alegria do meu pai era depois dizer que ele tinha um filho pastor. Aonde ele chegava, ele dizia, o meu filho é pastor lá em Farroupilha. Para aquele homem que dizia que não queria saber do filho na igreja, que o filho estava louco, que o filho não estava aproveitando. O meu pai é daqueles gauchão do interior, daqueles homens bem grossos, sabe?
E ele, onde ele ia, ele dizia, o meu filho é da igreja, o meu filho é pastor. Era a alegria dele. Várias vezes ele foi na igreja comigo lá em Rosário. As minhas irmãs, uma por uma, Deus começou a alcançar elas. Uma por uma, hoje, só tem uma que não está firme na igreja, mas vai na igreja. E o ano passado ela passou por uma enfermidade grave. Os médicos disseram para ela, olha, é maligno, não tem o que fazer. E ela ligou para mim, eu falei para ela, o médico te disse que não tem o que fazer? Ela disse, sim, vai operar, mas o médico disse que, se não for Deus, eu disse, então agora é o momento de tu entregar a tua vida para Deus. Agora é o milagre dele fazer, agora é a hora de Deus fazer um milagre na tua vida. Ela é a mais nova. Eu estou com 39, ela deve ter 35, 36. Ela está viva, irmãos. Jesus começou a operar na vida dela. Hoje, às vezes, eu estou em casa, ela diz, me manda um vídeo aí para mim, porque eu faço vídeos de pregação. Então, eu vi Deus começar a alcançar toda a minha família, mas eu tomei posse daquela palavra, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Não desista do teu familiar, não desista dos teus filhos, não desista das pessoas. Deus, Ele está esperando somente que você diga, Senhor, é eu e a minha casa, nós vamos te servir. Amém? Eu teria tanta coisa para falar ainda, irmãos, mas eu acabei não marcando o horário que eu comecei a pregar aqui, e eu não quero me estender muito, amém? Que vocês recebam essa palavra no coração de vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e creia, há muito mais em Deus para a vida de cada um de vocês. Vocês não são mais uma velha criatura, vocês são uma nova criatura. Aquilo que era lá no passado de vocês, Deus não se importa mais. Deus está preocupado com a vida que vocês vão ter, que vocês têm e que vocês terão agora. E Deus tem um projeto lindo para cada um de vocês, amém? Só diga assim comigo, bota a mão no teu coração e diga assim comigo, assim, Senhor Jesus, eu reconheço que eu não sou mais uma velha criatura. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na minha vida. Por isso, querido Deus, eu tomo posse desta palavra e eu tomo posse da minha identidade em Ti. Eu sou filho e filha Teu e eu tomo posse da salvação, da cura. Eu tomo posse das bênçãos que o Senhor conquistou para mim. Em nome de Jesus, diga amém. Amém.